aí, eu tenho muitas fotos, muitas. Eu fui... Tem uma TV onde as pessoas também... Ah? Não, isso aí, você sabe que isso aí deu briga, né? Porque aí é o guia, é o museu se jogando para a cidade, para a rua. Lógico. Mas você sabe que isso deu briga, né? Como assim? Eu coloquei, quando a gente estava criando a exposição, eu fiz questão de fazer, estava recente o desmonte e não tinha virado o estacionamento ainda não. Tinha sido desmontado, mas assim, não tinha ainda chegado a esse nível. E eu, muito indignada, a Renata foi comigo, eu liguei para a Renata foi comigo lá, e para a gente ver o que fazia. Essa foto aí é da época de Uda, ó. Essa aí é de quando ele era vivo. Essa foto é do seu acervo. E aí eu criei um painel do apagamento da memória, né, os vestígios do passado, mostrando o que a gente tinha na época dele, na década de 90, e o que aconteceu de 2018, 2019, eu tenho fotos de 2018, 2019, que foi quando o Fred morreu, e 2021, 22 e 23. Então, você vê, 23 foi o desmonte mesmo, né, total. E aí eu pus isso na exposição, aquele negócio ali, todos os dois estão comigo, graças a Deus. Aquele amarelo ali, não sei onde é que foi parar. Não sei. A paleta de cor ali no cantinho da parede, tá vendo? E aí eu coloquei isso na exposição. Eu fiz a apresentação aqui, né? e um texto, que inclusive eu dei para o Rodrigo colocar aí. Não quiseram deixar eu colocar. Não, isso não quiseram deixar eu colocar. Não, eu acho melhor você tirar isso. Eu falei, não tiro não. Se tirar isso, pode tirar tudo, que eu não vou deixar não. Foi a Dimos. Não queria deixar. Foi assim, mas aí eu falei, eu não vou tirar. Se fosse na minha época, estava tudo preservado. Mas tem para botar agora. O quê? Se for expor agora, existe esse material. Essas fotos são minhas. Tá tudo comigo. E aquelas coisas existem original, não? Tem. Tá aqui, inclusive aqui, ó. Com meus trem, hoje eu falei com ela, porque eu quero levar meus trem embora. Vai nada. Eu tô com saudade das minhas coisas. Saudade das minhas coisinhas. Nem seu trem, Nem os trem, nem a maquinista, nem o trem. Mas é isso, então, eu me sinto muito responsável, sabe? De quando a gente foi da última vez lá, que eu fiz essa coleta toda, e era uma negociação, assim, que envolvia grana mesmo, porque o Matheus, o neto de Udo, ele vendia as coisas, entendeu? E eu ficava comprando. Agora, boa parte do que eu peguei da última vez, eu doei para o museu, veio para o museu, para ficar aqui. Sabe? Então, a gente nunca mais vai conseguir esse espaço. Conhece essa moça aí? Também. Nossa, eu lembro desse dia direitinho. Renata, pelo amor... Eu lá em Belo Horizonte. Pelo amor de Deus, Renata, me mandaram e-mail aqui, estão desmontando. Mandei para esse aqui, ó, eu sei que 2 segundos ele estava lá, a Renata estava lá, tinha aquela confusão. Conseguiram salvar o que ficou. Uhum. Quando ela foi comigo lá, que já foi em 2023, 21, né? Que você foi comigo lá, ela escutou isso, você não tem que ir lá. O museu, o acervo está aqui dentro, lá fora. Não, era um esporro mesmo, mas ao mesmo tempo, aí no outro dia o jornal fez uma matéria super positiva, a televisão fez uma matéria... Aí você viu como é que todo mundo queria ser o pai da ideia. Mas essa sensação aí foi muito dura, porque a gente chegou lá e com umas 3 pessoas do IPAC, que a gente conseguiu regimentar, graças a Diplo, que liberou, mas a gente estava lá trabalhando e o estacionamento também trabalhando. Os caras derrubando e a gente... Tentando. Agora o cara que loucura. Do estacionamento do supermercado, o gerente foi super... No final não deixou nem a TV Bahia entrar. Disse, não vai entrar para filmar mais nada não. É mesmo? Ele comprou a ideia total, ele não sabia que era Udo, não sabia de nada. Não sabia de nada. Mas dentre os trabalhadores tinha gente que tinha trabalhado com Udo, conhecia Udo do bar, quebrando.
começaram a falar, aí o gerente pirou, porque a nossa informação batia com a do trabalhador que estava fazendo estacionamento. Que Muito bacana muito isso. louco. O Matheus brigou comigo Mateus, por isso, o neto de Udo, que era, assim, ele era muito, a gente tinha uma relação muito boa, muito próxima, conversava muito, assim, com carinho, eu gosto dele. Mas ele ficou, na hora que ele viu na internet o rebuliço que isso deu, ele ficou indignado, e ele achou que fui eu que fiz aquilo, que eu que denunciei. A heroína foi você. Eu só avisei, denunciaram para mim, uai. Ele ficou indignado porque ele sentiu que a família dele estava sendo acusado. Com razão, estava mesmo. Por que será, Mas, né? assim, Por que será? ai, tudo é verdade, né? exatamente. O meu arrependimento é de ter sido muito ética. Eu não achava correto o negócio estar lá e antes do negócio sair, eu falar assim, não, dá que eu vou levar. Eu não tinha coragem de fazer isso, mas eu devia ter tido. Então, mas o Matheus ficou bem bravo. Ele falou que eu fiz tudo de interesse, que eu que queria aquelas peças. Colocou a culpa toda nas minhas costas, filho, você sabe. Enfim, gente. Eu fiquei triste mesmo, demais. Mas, enfim, eu acho que a gente não pode deixar isso passar em branco. Eu acho que é o que você falou, isso tem que ser mostrado mesmo, essa perda. Eu fiz a minha qualificação agora, essa semana, né? E na minha qualificação, ela trabalha a azulejaria do Sudeste, ela começa, do ateliê Ozirarte ao ateliê de cerâmica Udo Knoff. Então, é de 1940 a 1980, é esse recorte. E a última parte, então, né, cronológica, que eu abordo é a de Udo. Eu pego primeiro a pessoa, o contexto cultural e depois materiais e técnicas. Eu fiz uma qualificação, assim, mandei um texto enxuto, que é a primeira qualificação, né, tal. A banca. O povo falou assim, não, você tem que fazer sua tese, é só de Udo. Porque esse material, você precisa fazer a tese, não são todos, né? Um da banca falou isso, os outros assim, não, porque essa parte, tudo assim para eles, o mais importante era exatamente essa parte de Udo, eles ficaram enlouquecidos. Ninguém conhece. O Alexandre, eu não falei isso com você, né, Paula? Você conhece o povo lá em Portugal? O Alexandre, você conhece o pessoal de Portugal? Não. Que atua na cultura lá? Não. O Alexandre Nobre, ele é hoje presidente de Museus e Patrimônio lá. Ele trabalhou com Fernando, trouxe ele. Isso, Fernando trouxe ele. Agora ele atua como presidente do Museus e Patrimônio. Na época que ele veio, ainda ele era o diretor do Museu Nacional do Azulejo. Ele foi por 8 anos, salvo engano, diretor do Museu Nacional do Azulejo, tá? Ele já sabia, porque ele, lá em São Luís, ele viu eu apresentando, ele viu mais ou menos o trabalho, mas com o material que eu mandei, ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Não existe, eu falo isso aqui há quanto tempo? Não existe isso em lugar nenhum no mundo, não tem. Não tem. Parabéns. Obrigada. Fica no... Aqui, então, só antes de você ir embora, só pedir antes, no site... É porque a gente estava conversando ontem, né, Rodrigo? Assim, a proposta de levar isso adiante, de contar com a colaboração. Então, assim, se você sabe de onde tem um painel, manda um e-mail. O Rodrigo vai colocar no site falando assim, ó, tem tal painel ou tal azulejo em tal lugar, para a gente conseguir mapear isso com o que está aí, tá bom? Obrigada, Fran. O calendário andou muito. Deixa ela. Hã? Eu não entendi. Aqui é o que é o franciscano. Que é ali em si, como é que eu explico? Isso. O lar franciscano? Explica, Renata. Eu não sei explicar, não. Maravilhoso. Isso aí é só a capela.
lá franciscano? Menina, que legal. Então, aí no lá, esse trabalho é incrível. A gente tem... Abel. A gente tem essas albarradas, né, entre as... Oh, Estácio vai saber falar. Estácio, como é que chama? Vai lá, fazendo favor, Rodrigo. Peraí. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que chama essa moldura, esse jeito de moldura aí? O nome disso? Não, isso tem um nome. Não tem um nome isso? Não estou lembrando. Tá, eu vou procurar. Isso tem um nome, certeza. Enfim, essa moldura, certeza que isso é de udo. Dentro é osmundo. Osmundo, está assinado. Oh? Essa moldura foi muito comum no período da grande produção joanina. Sim. Uhum. Que é até 1729 eles eram mais metilíneos. Né? A partir daí, da grande produção joanina, que é 1730 em diante, é que eles vão ter painéis bem recortados. Aquele simulado, né? Eu não. Não, sim. Devia ser bem novo quando fez isso, né? É porque eu tenho para mim que está na minha cabeça desde ontem. Quase que eu não deixo esse menino dormir. Porque eu falei assim, não, peraí, deixa eu só lembrar o nome de... Isso tem um nome. Isso tem um nome. Igual assim, por exemplo, você tem um nome para dossel, você tem um nome para pináculo, esses formatos aí tem um nome, que eu não estou lembrando. Você falou de osmundo, eu tive vontade de contar uma história. Conta. Quando a gente foi visitar Osmundo, lá em Itabuna, aí ele contou que quando ele começou a fazer cerâmica, uma senhora começou a comprar umas cerâmicas na mão dele antes de queimar. Ele não tinha como queimar. Ele fazia as cerâmicas e a senhora viu e começou a comprar. Ele lá em Itabuna jogado, novo e tudo, e essa senhora veio para Salvador e começou a queimar aqui e ia vender como dela. Absurdo, gente. E aí na Escola de Belas Artes, ela tá... Aí quando o Osmundo chegou aqui para estudar, ele falou, não, é meu, ficou aquele negócio. Acho que um dia ele estava numa sala de aula, e aí o Udo passou e tirou ele da sala de aula, botou dentro, cá comigo, botou ele dentro do carro, levou ele no ateliê de Brotas, pegou um torrão de barro, de argila, botou em cima da mesa, trabalho, tudo é fronte. E aí Osmundo começou a fazer uma coisa na frente de Udo. Olha que legal. Falou, é você mesmo que fez assim. E você tem isso gravado. Que sensacional. Ele já faz ela outras sem... Osmundo é fenomenal, né? Ele é fenomenal. Principalmente porque a argila, ela contrai. Né? Ela contrai. Então, assim, é um trabalho... E quando você tira esse miolo, você pode, tipo, empenar, entortar, assim, por conta da caloria, né? É difícil. Gente, ser ceramista não é fácil, não. Eu nunca esqueço esse neto de Udo, que ficou de mal de mim. Um dia a gente conversando... A mágoa dela. Ele ficou, coitado. Eu não fiquei dele, não, mas ele ficou. Mas um dia a gente conversando, e ele queria, foi logo que o pai dele morreu, ele queria tocar o ateliê. Eu vou abrir o ateliê, eu vou fazer... Filho de Fred. Aí eu falando com ele, falei assim, ô Matheus, eu te ajudo no que você quiser. Tinha uns materiais lá, eu falei assim, a gente pode pegar esses materiais aqui e vender para você fazer uma grana, não sei o quê. Eu lá dando ideia para ele, a gente conversando, falei, é muito difícil fazer cerâmica. Foi. Vender e fazer uma grana. Mas ele queria fazer, e eu tentando explicar o tanto que é difícil fazer cerâmica. Cerâmica é ingrato, você está fazendo, está dando tudo certo. Você vai fazendo, você pinta, está dando tudo certinho. Na hora que você vai finalizar, se entrou um ar, se entrou um pó, se entrou uma mãozinha de gordura, você tem bolha, você tem trinca, você perde o trabalho. Então, é ingrato, a cerâmica é um compromisso muito forte mesmo.
E eu fui falando isso com ele porque eu fiquei com dó, um menino de 18 anos, né, se aventurar assim. E aí ele virou para mim e falou assim, eu sei que é difícil, eu lembro do meu pai, do Fred. Meu pai, porque Fred começou a fazer cerâmica, Udo, você sabe que Udo não ensinou cerâmica para Fred, né? Ele começou a fazer por conta dele. Ele tem uma habilidade, tinha uma habilidade, né, artística. E Udo morreu, a mãe, a sogra dele, né, que era ex-mulher de Udo, falou que pediu para ele tocar. Toca o ateliê, toca, já tem os clientes, ela não queria perder aquele ganha-pão que estava ali. E fez, e foi assim que ele entrou. Então ele não tinha conhecimento da cerâmica. E aí Mateus conta que quando ele fazia, falou assim, meu pai, quantas vezes eu vi, ele colocava os azulejos no forno, na hora que ele tirava, estava com trinca, estava com bolha, estava quebrado, estava empenado, ele julgava no chão, ele chorava tanto. Gente, me deu uma dó quando ele falou isso, porque eu vi a cena na minha frente. Porque você chora, porque é isso, é um dia de trabalho inteiro que uma bobagem põe abaixo, sabe? É surreal. Como? Brenan. Aí Brenan foi que ele não passou por isso. Cada coisa que estourava, ele dava Fazia, exatamente, Brenan. Porque não mexia com eu mandei. Eu estava contando isso para você? Foi para você que eu contei? Não sei por que eu contei isso. Que Brenan, eu entrei em contato com ele, eu já estava aqui em Salvador, e expliquei, mandei um e-mail, falei quem eu era, que eu estudava, eu queria ir lá para conversar com ele. E aí ele me respondeu, e eu falei que eu estudava azulejo, não sei o que, e perguntei se ele podia me dar uma entrevista. Aí ele respondeu assim, me dando os parabéns, falou assim, nossa, que bacana, que bom que você está fazendo isso, desejo muito sucesso para a sua pesquisa, realmente precisa fazer, Entrevista sobre azulejo eu não quero dar, mas se você quiser conversar sobre cerâmica, eu falo, pode vir, entendeu? Então assim, ele se distanciou, eu não sei se porque o pai, a família industrializou, capitalizou, né, aquele suporte, ele não quis. Ele entrou para fazer outra coisa na fábrica. Foi. Para ocupar aquele lugar lá e fazer aquela lindeza toda, né? Demais. Incrível. Mas é isso, gente. Bora lá. Então, as outras áreas lá do asilo, do lar franciscano, vale muito a pena conhecer também, porque é um repertório de painéis de padrão. Não, põe naquelas fotos, Rodrigo, fazendo favor. Aí, ó, você tem azulejo de padrão do lado de fora, azulejo de padrão do lado de dentro e padrões assim muito elaborados. São azulejos muito bonitos mesmo, os que tem aí. É um estilo, não são composições mesmo. E além, são lindos, lindos, lindos. E além dos azulejos de padrão, também os painéis de figuras de santo, pequenos, né, tipo esses. Tem. A delicadeza do desenho dele dentro, né? Uhum. Tem mesmo. Porque eu esqueci mesmo. Vamos voltar lá. Esses vitrais, eu achei... Isso foi muito interessante. Quando eu comecei a estudar os livros, né? Que loucura! Quando eu comecei a estudar os livros, eu vi assim... vidro, não sei o que de vidro. Eu falei, gente, que vidro que é esse? Eu ficava invocada. Os alpinistas estão chegando. Que vidro que é esse que o Udo fala? Eu realmente fiquei sem entender. Até eu ver isso aí. Os árabes estão todos aqui. É a revolta dos malês total. Que loucura. Maravilhoso. E aí a gente vê nos livros, tem muitos desenhos do que ele fez. Tem. Eu até dei um espetáculo lá, porque eu tenho para mim que estava assinado, mas eu não sei se estava, eu não consegui ver direito. Realmente não consegui ver.
Muito bonitos mesmo, e muito bem feitos, muito assim, você vê que é para durar, né? O Udo fazia um trabalho para durar. Impressionante que a gente está em Salvador e isso não está no postal, Né? não está em lugar nenhum. Que loucura. Tem a assinatura dele aí, não tem? Acho que não está no site, não. Foi baseado na meia de Estácio. Ah, verdade. É, né? Eu bati o olho assim. É. Mas a ideia, isso seria uma coisa muito bacana fazer, pegar esses endereços e aquela ideia sua, Paula. Cadê aquela ideia? Vai entrar, né? Ela pode casar com isso aí, ó. Total. Né? E aí a gente pegar esses endereços para criar roteiros, né? Diários, pode fazer roteiro de estilo, né? Pode fazer de... Eu mesmo morei Enfim. 12 anos numa casa no Rio Vermelho que tem um painel do tamanho dessa tela aí. É sério? Que Qual? eu fui casado com a ex-mulher de Carlinhos. Esqueci o sobrenome dele. Que é restaurador, que trabalhava com o Zé Dilson, depois brigaram e tal. E aí ele tinha uma caixa de uva e quando ele fez a casa, ele fez esse painel lá embaixo, assim, um hall. O painel estava lá. Tá. Fernando me mandou uma... O Nando. Desculpa. Ah. Quando você falou Mateus, eu achei que era Mateus, filho de Carlinhos, que mora na casa. Ah, Essa parte. não. Talvez o Gustavo se tenha conhecido lá no IPAC. Ele foi museólogo do IPAC, Mateus Torres. Museólogo do IPAC? Um jovem museólogo. Não, um cara de velho. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para mostrar para vocês. É, não, incrível, essa sou eu. Espera aí que eu vou... Hã? Ah, tá. Esse painel é da famosa história, né, do seu Eduardo Gomes. Gomes ou Cardoso? É Gomes. Que eu espero que ainda more na Quinta Portuguesa, porque eu não sei se ele continua vivo, mas eu espero que sim. Mas eu não tenho dúvida que tenham sido feitos por Udo, não. Está protegido, legal, vamos botar ele na parede. Ok. A gente tem uma caixa desses azulejos. Ai, tem que zeradas. pôr. É mesmo? Eu acho que cabe aqui no MAB ter um espaço lá embaixo. Claro. Se for um espaço mais nobre, nem sei se é lá embaixo. Ah, do MAB. Ah, é do MAB? Tá vendo? Tá vendo você? Mas então, agora eu quero ver. É isso. É da coleção do MAB, então eu quero ver se é igual os de Udo ou se são igual os que o seu Eduardo Gomes me mostrou. Não, porque o seu Eduardo Gomes, ele tem lá, desse tamanho, um quadrão assim, desse aqui. E ele bate o pé que foi ele que fez isso. Mas os desenhos que ele... mas os desenhos, eu fui lá ver, os desenhos dos azulejos que ele me mostrou, não são iguais esses aí, não são. São diferentes desses aí, são diferentes mesmo. Assim, é a mesma forma, mas é assim, sabe, é mais bem acabado. Tipo assim, parecia que ele queria fazer um animal assim, que você identificasse, não estilizado assim, entendeu?